vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. A gente não pode ser injusto com um cara que tem mais de 70 anos e que invadir as contas dele. Eu acho que o presidente do Corinthians deveria renunciar ao cargo. Se fosse ele, eu renunciaria. Cara, olha isso aqui é um absurdo no Corinthians. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver. Nada justifica ter que passar por isso. Nada justifica. Eu acho que a covardia, eu acho que a bandidagem em relação ao que fizeram com os Osmar Stabile. Tem muitos bandidos envolvidos aí, mandando WhatsApp pra minha família como um todo. Isso aqui é um absurdo, independente de qualquer coisa, cara. Mano, pera aí, a polícia não vai fazer aquilo que tem que se fazer daquilo que foi feito com a família do cara? Foram buscar minha cunhada, foram buscar meu cunhado, tudo que tinha meu sobrenome, eles foram buscar. Porque a gente pode concordar ou discordar de quaisquer decisões que os dirigentes tomem. Elogiar, criticar, isso é uma coisa. Agora, a ameaça, arma, que isso, gente? Um abraço. A família, cara, que não tem nada a ver com toda a situação, cara. O que fizeram pros filhos, pras filhas. Tem a sua família, tem a sua paixão pelo seu clube, volta a ser um mero torcedor. Pra que isso? Pra ficar sofrendo esse tipo de ameaça? É que o Osmar foi firme nisso. Qualquer outro teria feito o mesmo contrato que o Augusto fez. Eu acho que ele deveria ter, no lugar dele, eu iria embora. Isso aqui é um absurdo dentro do Corinthians, cara, é inadmissível. Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era o mais cômodo para mim naquele momento. Mas eu quis, pensando na instituição, estendemos, sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. Então a situação não é fácil, eu acho que isso aí ninguém merece uma situação dessa, difícil de a gente passar por uma situação dessa. Acredito eu que a imprensa precisa pensar muito bem, algumas pessoas da imprensa, tá? Não quero generalizar, mas algumas pessoas ligadas à imprensa, principalmente às redes sociais, passando o meu celular, passando minha conta bancária, não sei como conseguiram, mas conseguiram. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver nas redes sociais. Tudo bem que a gente está tomando as providências necessárias, existe lei, existe ordem nesse país e a gente tem lutado aí para que isso aí, principalmente agora, né, a gente toma as providências necessárias. E bandidos, a gente sabe que tem muitos bandidos envolvidos aí, mandando WhatsApp para a minha família como um todo. Eu não desejo isso para ninguém. Eu estou aqui a custo zero para o Corinthians, não cobro nada para trabalhar, ninguém cobra aqui dos diretores que estão comigo, mas é uma situação que me deixa muito triste saber que nós no país vivemos uma situação dessa. Não é possível a gente ter que fazer o melhor para a instituição, procurando fazer o melhor para a instituição e receber esse tipo de retorno. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu peço à imprensa, de modo geral, que tenta ajudar os dirigentes a coibir esse tipo de coisa, essa pressão desnecessária que a gente está aqui trabalhando e fazendo o melhor para a instituição. Isso que, na verdade, eu queria passar para vocês, que não foi fácil. Realmente é uma situação difícil. As minhas filhas, evidentemente, que eu não gostaria que passasse por isso, em hipótese alguma, e estão passando. A minha família como um todo. Foram buscar a minha cunhada, foram buscar meu cunhado, tudo que tinha meu sobrenome, eles foram buscar e ao tempo todo fazendo a situação. Eu disse para vocês que o melhor que eu pudesse fazer pelo Corinthians eu iria fazer, independente das consequências, mas a situação é assim. Nós temos hoje 50% que queria que contratava, tem outros 50% que não queria que contratava. Eu disse que se não chegasse nos números que eu coloquei posteriormente para ele, para o Memphis diretamente, e ele chegou nos números, foi possível, eu levei para o CORE, porque volto a repetir a questão dos 40 mil salários mínimos, que era necessário levar, quase a gente não tem contrato desse tamanho, né, dessas contratações, e infelizmente recebi toda essa questão aí das redes sociais, criticando o presidente o tempo todo. Eu não importo os críticos. Em hipótese alguma a renúncia, não foi falado sobre isso. A própria redes sociais, teve um jornalista aí que usou game over, né? Não há necessidade de usar esse termo para incentivar a questão
dos torcedores vir para cima do diretor, do presidente. Nós podemos acertar, nós podemos errar, isso vai acontecer numa gestão, acontece tudo isso, mas isso não é possível a gente viver num país onde a gente trabalha, faz com dedicação, procura fazer o melhor e a gente recebe esse tipo de coisa. Vazamento das suas contas, não só minha, Pedro Soares, que é o diretor jurídico, principalmente as pessoas do CORE, pessoas do Conselho, várias pessoas receberam aí. Paulo Pedro do CORE, que estava nervosíssimo porque, veja só, ele não tinha nada a ver com essa história, nem participou, nem nada, também foi vazado. Dr. Miguel Marques e Silva foi vazado. Porra, não precisa disso, gente. Vamos conversar, vamos ser civilizados, pelo menos. O Corinthians já tá numa situação muito complicada faz muito tempo. E aconteceu um negócio desse envolvendo família ainda, cara. É inacreditável. Eu acho que a covardia, eu acho que a bandidagem em relação ao que fizeram com Osmar Stabile ou o que fizeram com qualquer que seja a pessoa, desde que não tenha provado que ela roubou, que ela é bandida, que é ladrão, que fez o mal. O que fizeram para os filhos, para as filhas, que ele tem uma empresa digna, e eu vou defender ele, porque eu gosto dele. Eu gosto da pessoa do Osmar Stabile, eu gosto da esposa, eu não conheço a esposa, mas gosto das filhas. E são trabalhadores, tem 500 funcionários. 500 funcionários. 500 funcionários. Uma empresa de... E aí, os bandidos, aqueles que se dizem corintianos e que não são, para mim, vão e bota a faixa na casa dele por causa de um jogador? Não. Será que vocês não entenderam que o Osmar fez foi um jogo de cartas? E eu contei aqui nos Donos da Bola, tanto é que ontem nos Donos da Bola a gente já tinha falado que ia aceitar, muita gente achou que não, o próprio Luiz Fabiani e outras pessoas, que o CORE não ia aceitar, foi 6-6 e só teve uma televisão, pelo menos daquilo que eu conheço, de Globo, Record, SBT, Rede TV, só teve a Band do apito final que esteve ontem lá com o Thiago Fanhani. Eu, Magrão, Quesada, todo mundo lá, certo? O Osmar Stabile, ele só pagou dívidas do Augusto, do Andrés, de todos aqueles que passaram pelo Corinthians. O Osmar Stabile errou e muito em ficar dando conversinha para muita gente. Telefone para muita gente. Deixar dentro do campo um monte de gente que não tem nada a ver com futebol e que quer ganhar like e que quer ganhar muitas coisas de outro jeito. O Memphis chegando de Mercedes, chegando de Chrysler aí, não sei como é o nome do carro. É isso mesmo. Como é que é? Chrysler. Chrysler, carro blindado, ele tem o direito disso aí. E o que o Osmar Stabile fez, ele diminuiu quase 20 milhões da pedida do Memphis. Eu queria fazer uma pergunta para você, corintiano. Se o Flamengo tivesse interesse do Memphis nessas 2 semanas, ele aceitaria ir pro Flamengo ou não? Pro Cruzeiro, pro Palmeiras? Jogar com o Neymar no Santos? Não sei. Não sei. Não sei. Mas o que o Memphis fez, não em abrir mão de 20 milhões, é que o Osmar foi firme nisso. Qualquer outro teria feito o mesmo contrato que o Augusto fez. Que o Pedro Silveira, que diz que é corintiano. Desculpa, corintiano não faz mal pro Corinthians. Eu sou ídolo do Corinthians, 7º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 26º artilheiro na história do Corinthians, campeão brasileiro com todos os meus companheiros, com o Fabinho, com o Somano, com o Márcio, com todos, com o Giba que está no céu, com o Jacener, com o Marcelo, com o Fabinho, monstro, com o Tupanzinho. Só que é o seguinte, eu já parei. Eu não jogo mais bola. Eu não preciso me comparar. Tem essa televisão lá, fecha ali para mim que tá me dando black aqui, fazendo favor. Um negocinho preto aqui. Aí, eu não preciso me comparar se ele é mais ídolo que o Marcelinho, que eu, que o Cássio, se o Calheri é mais ídolo que você, se o jornalista de hoje é melhor que você, se você no Internacional, no Corinthians e no Palmeiras, as pessoas têm você. Tá tudo bem quem pensa diferente. Tá tudo bem quem... Agora, a gente não pode ser injusto com um cara que tem mais de 70 anos e que invadir as contas dele. Vamos lá.
naquele dia que a gente fez, a gente estava ao vivo aqui lá do Parque São Jorge, não tinha um cara que entrou com a Tati e que estava sentado lá? O que eu falei aqui? Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Porque eu já sabia. Aí foi lá, se furtou, roubou, não sei. Se sumiu a camisa ou não. O que a polícia fez depois de um dia? Pegou. Mano, peraí, a polícia não vai fazer aquilo que tem que se fazer daquilo que foi feito com a família do cara? Do presidente do Corinthians? Mas ele não tem que ir no Ministério Público? Ele não tem que falar das contas que foram feitas? Quem foram os caras que mais dinheiro jogou pelo ralo do Corinthians, administrativamente falando? O André Sanches. Quem mais? Roberto Andrade. Mário Gobi. Augusto. O que o Augusto fez é uma das coisas mais insanas. E eu fiquei do lado dele lá. E eu não fujo daquilo que eu fiz. Agora é o seguinte, o que o Osmar fez, quem faria? De ter firmeza, de não ter um Mênfis e botar uma nota que aí é uma coisa que aí eu acho que pecou com isso. Porque você, Marcelo, você, Fernando Diniz, será que vocês não conversam entre vocês três? Será que não dá para entender que os outros jogadores também ganham menos? Se o Mateuzinho, o Matheus Bidu, qualquer dia o staff deles quiser meter o pau em mim, eles têm o direito de fazer isso. Porque o que eu quebrei os dois é brincadeira. Agora, pera um pouco. Aí quando o presidente, não quero mais. Por que não? Porque não tem dinheiro. Mas a torcida quer, a Gaviões quer, a Estopim quer, os influenciadores querem. Mas quem disse que os influenciadores querem? Quem disse isso? São 30 milhões de corintianos. Aí quando o Osmar deu a nota erradamente, deveria, como presidente, reunir a imprensa, todos, falar, eu não vou renovar por isso, e eu não tenho dinheiro. Se o Corinthians tiver dinheiro, vocês renovam aí. Se fosse o Andrés, com todas as coisas erradas que o Andrés fez, o Andrés tinha resolvido isso em 2 minutos. Quem vai dar o cheque? Quem vai pagar? A gente conversou sobre isso, não foi, Quesada? Mas aí o Osmar começou a escutar fulano, ciclano, beltrano, Joãozinho, Zezinho, Pedrinho. E aí chegou uma hora que eles não conseguiram fazer aquilo que era o bem pro Corinthians. Que antes da Copa do Mundo, renovaram ou não. Aqui a proposta do Corinthians quer, essa é sua. Não quero, muito obrigado, não precisa voltar mais. Situação perturbadora, cara. O Corinthians vai de mal a pior e agora, pelo menos, um alívio pro torcedor corintiano, né? Mênfis renovou por mais 2 anos, vem Libertadores aí nesse fim de ano e o camisa 10 vai ser crucial pro time. Então vamos começar a briga de faca aqui nos comentários? Eu quero saber a sua opinião. Mas antes de comentar, não esquece de deixar um like e se inscrever pra ajudar o seu camarada aqui. Tamo junto e até a próxima.